Mas eu quero começar por José. E vou resumir bastante, porque os irmãos já conhecem a história. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Quem vendeu José não foi ninguém de fora. Quem vendeu José foi os seus irmãos de casa, próximo, que estavam ali com ele diariamente. Vendeu José como escravo. Mas não é aqui que eu quero falar. Os medianitas compraram José e levaram para a feira de escravo no Egito. E lá, mais uma vez, pela segunda vez, José foi vendido para Potifar, também como escravo. E na casa de Potifar, quando José começava, entre aspas, ganhar uma certa liberdade, ele já havia conquistado a confiança de Potifar, e tudo que ele fazia prosperava, ia bem, e isso despertou a atenção de Potifar, e ele colocou José como administrador da sua casa. Então José está no momento mais ou menos bom da sua vida. Porque eu disse mais ou menos, porque ele ainda é escravo. Porque ele é estrangeiro no Egito. Porque ele é um hebreu. Ele está a serviço de Potifar como escravo. Mas as coisas começaram a melhorar para José. E ele tem a confiança do seu chefe, ou do seu dono. Mas um dia, de repente, as coisas mudou drasticamente para José. Ele foi acusado, irmãos, de, literalmente, de ter estrupado a esposa de Potifar. Quando, na verdade, ele nem ao menos havia tocado nela. Ela tentou seduzi-lo de todas as maneiras e ele sempre dizia não. Mas em um dia que não tinha ninguém em casa, e os que estavam em casa estavam longe nos afazeres domésticos, ela chamou José em seu aposento, em seu quarto, e queria forçá-lo a deitar com ela, e ele fugiu, deixando para trás as suas vestes. E aqui a história de José, irmãos, começa mais uma vez a mudar. Depois de caluniado, acusado de um crime que não cometeu, José foi parar na prisão. Na verdade, José deveria morrer por ser acusado de tentar abusar da mulher do seu dono. A penalidade era a morte. Mas Deus estava no controle. Deus tinha algo maior com José. E através de José, por essa razão, Deus não permitiu que José fosse condenado à morte. E ele foi parar na prisão. Agora, além de escravo, José também é prisioneiro no Egito, acusado de um crime que não cometeu. Ele estava sendo caluniado por um crime que ele não havia cometido. A calúnia dói. A calúnia machuca. A calúnia tira a honra. A calúnia tira o mérito. A calúnia leva a pessoa à exposição pública e ao escárnio. A calúnia tira o bom nome. A calúnia inverte os valores. A calúnia pode levar alguém ao esquecimento para sempre. E José foi parar na prisão. E José pensou que era o fim de tudo. Até que um dia, o copeiro do rei, Faraó, foi parar na prisão. Como você já conhece a história, eu vou resumir. Ele teve sonhos, nem vou falar nem do padeiro, só do copeiro. E ele contou o sonho para José.
E José interpretou os sonhos e disse: daqui a 3 dias, você será restituído ao palácio, ao seu rei, e vai voltar a servir vinho para o rei. Capítulo 40, versículo 14, vai dizer o seguinte: José chama o copeiro e diz para ele, preste atenção aqui, lembra-te de mim quando tu saíres daqui e fores abençoado. Primeira coisa, lembra-te de mim. Segunda coisa, fala de mim para o faraó e tira-me desta prisão. Ele fez quantos pedidos? 3 pedidos. Primeiro, lembra-te de mim quando saíres daqui. Irmãos, nós queremos ser lembrados por alguém. Nós queremos que alguém mencione nosso nome para outro. Nós queremos que alguém lembre de nós quando estivermos em um momento difícil da vida. Nós queremos que alguém lembre de nós quando estiver lá no bem bom, no linguagem bem popular, desfrutando das benesses, das bênçãos, lembre de nós. E era isso que José desejava: lembra-te de mim quando for restituído ao teu cargo de copeiro do rei Faraó. Fala de mim para ele. Diz que nessa prisão existe um homem que disse tudo o que ia acontecer na sua vida. E tira-me da prisão, deste lugar de humilhação. Versículo 23 do capítulo 40. O sonho se cumpriu. José foi, o copeiro voltou para Faraó, voltou para o seu ofício, e lá vai dizer o quê? Capítulo 40, verso 23, que o copeiro se esqueceu de José. O copeiro não lembrou de José. 2 anos mais na prisão. Quanto tempo você está nessa situação? Quanto tempo você está nesse lugar de desprezo? Nesse lugar de desonra? Nesse lugar de humilhação? Nesse lugar de esquecimento? E você disse para alguém, quando você chegar lá, lembra-te de mim. E esse alguém chegou lá, mas não lembrou-se de você. Pelo contrário, esqueceu de você. Agora um detalhe, Deus não se esqueceu de José. Eu sei que a mensagem é simples. Não é de muito glória a Deus, nem de aleluia. Mas Deus não se esqueceu de José. E Deus começou a trabalhar agora na cabeça de quem? Na cabeça do faraó, na cabeça do grande. Na cabeça do comandante da terra, do Egito. Na cabeça do maioral. Como assim, pastor? Deus permitiu que Faraó tivesse 2 sonhos. Eu não vou contar o sonho que você conhece. E aí ele reuniu todos os sábios do seu reino. E ninguém conseguiu decifrar o sonho de Faraó. Nesse exato momento, quem lembrou-se de José? O copeiro. O copeiro disse, meu rei, agora eu lembro do meu sofrimento, quando eu fiz uma coisa errada, o Senhor mandou me prender lá no cárcere, e lá eu conheci um hebreu, eu conheci um homem que falou tudo que iria acontecer comigo, e como ele falou, sucedeu e aconteceu, e é aqui que começa a mudar a vida de José. Depois de 2 anos, Deus trabalhou na cabeça do faraó, e o faraó agora vai tomar conhecimento da causa de José. Você não pegou? Deus vai usar alguém grande para lembrar de você. Alguém vai mencionar o teu nome diante de alguém grande e ele vai mandar buscá-lo. Aleluia. Onde está esse homem? Está na prisão. Vai buscá-lo. A primeira coisa que fizeram, quando chegaram lá, barbearam José. Já mudou alguma coisa. A segunda coisa,
trocaram as vestes de José. E quando ele chegou diante do faraó, e eu vou resumir, e interpretou os sonhos do faraó. E faraó olhou para José, olhou para os seus conselheiros e disse assim: acharemos alguém em quem há o espírito dos deuses como esse garoto, como esse moço? Assim toda a terra do Egito? Aí ele chama o José, aqui está a importância. Primeira coisa, ele colocou vestes reais em José. Segundo, ele tirou do seu anel, o anel de selar, e colocou no dedo de José. Terceiro, ele pegou um colar de ouro e colocou no pescoço de José. Quarto, ele pegou a segunda carruagem real e colocou José em cima. E sabe o que ele disse? Agora você é governador do Egito. Depois do trono, você é a figura mais importante na terra do Egito. O homem era escravo. O homem estava preso, mas agora o homem é governador do Egito. Ele tem vestes reais, tem anel de selar no dedo, tem colar de ouro no pescoço, está montado na segunda carruagem mais importante do Egito.